Olá, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da Aliança de Misericórdia, no programa Família Torna Aquilo que És. Eu sou o missionário Denilson e nós estamos aqui estudando, estamos aí trabalhando bastante na questão da família, sobre o matrimônio, sobre esse sacramento da igreja, né? Nos programas anteriores, nós falamos sobre a antropologia do amor humano, do amor conjugal, falamos um pouco sobre a história do matrimônio e hoje nós vamos abordar o matrimônio na ordem da criação. Quanto de nós, muitas vezes, ouvimos ou até nós mesmos questionamos ou falamos, ou ouvimos algum parente, um amigo, ou um questionamento até do filho, né, de alguém próximo, ou até mesmo nós fomos a pessoa que questionou a igreja ou até mesmo a instituição da família, né? Quantas vezes a gente fala ou ouve falar, né? Mas onde que está na palavra que Deus criou o matrimônio, Deus criou esse sacramento, né? Porque o casamento é indissolúvel, onde que se encontra isso? Então toda a luz da nossa formação aqui é a palavra de Deus, né? Que você possa sempre ter ela em mãos, a palavra, que aqui é toda a revelação de Deus, consta toda aqui a instrução para nós, né? E também que você possa ter em mãos o Catecismo da Igreja Católica, que é o material que a gente está trabalhando. Então a gente está trabalhando com o Catecismo da Igreja Católica e também com a Bíblia. Eu vou deixar aí para vocês também, aqueles que quiserem podem entrar em contato através das redes sociais, que a gente pode mandar também o conteúdo para vocês, as bibliografias complementares, né, os livros que a gente está nesse tempo estudando sobre a questão do matrimônio, a vida matrimonial, que possa ajudar você a enriquecer nesse tempo, né, onde a família é tanto atacada e às vezes o profeta Oséias vai falar, né, que o meu povo, né, Deus fala para ele, meu povo se perde, né, está perdido por falta do conhecimento, mas também pelo testemunho, né. Muitas vezes a gente não tem o conhecimento adequado ou propriedade para falar um determinado assunto, então vem alguém que nos questiona ou coloca uma dúvida, por falta de conhecimento da palavra de Deus, do catecismo da igreja ou até mesmo da nossa igreja, nós acabamos sendo levados por esses falsos profetas, né? Quantos irmãos que às vezes deixam a igreja católica por falta de conhecimento da própria igreja católica, né? Então é importante nós que somos da igreja católica, somos casados, você que está fazendo um caminho de namoro santo, um caminho de noivado, que se aprofunde sobre o matrimônio, você vai perceber a riqueza. Quantas vezes a gente atende casais que eles não têm a dimensão do sacramento, né? Apenas entendem o matrimônio, o casamento como a questão social, algo social. Eu me casei na igreja, fiz uma festa, o mais importante se preocupou com a festa do que o próprio matrimônio, não se preparou para o matrimônio, né? Quantos de nós também entramos na igreja mais preocupado com a festa, né? Desempenhamos um grande valor econômico, um grande marketing em cima da festa e esquecemos de nos preparar, de fazer um retiro, de fazer uma boa confissão antes do matrimônio, né? Antes do evento do matrimônio, antes de se preparar. Damos mais valor às coisas, às vezes, do mundo do que aquilo que é sagrado. Quando vem o conhecimento, quando nós entendemos a grandeza do matrimônio, essa questão do sacramento, nós vamos ver que não é brincadeira, né? Um matrimônio. É uma aliança que nós fazemos junto de Deus. Bom, hoje nós vamos abordar a questão do matrimônio na ordem da criação. No Catecismo da Igreja Católica, número 1603, né? Ele está dizendo o seguinte, que a íntima comunhão de vida, de amor conjugal que o Criador fundou. Então veja, que o Catecismo da Igreja já começa a falar que quem fundou essa comunhão de vida e amor conjugal é o próprio Deus. E dotou com suas leis. O próprio Deus é o autor do matrimônio. Então veja que Deus, quando Ele cria a humanidade, né? Vamos pegar lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Então você possa pegar a sua Bíblia, vamos fazer a leitura aqui. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja que se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver que a terra estava vazia e Deus começa a criar. Então Deus começa a separar a água da terra, começa a criar as plantas,
as plantas, as árvores, começa a criar os animais marinhos, os animais terrestres, ele começa a dar forma no planeta, ao ponto que o último a ser criado é o homem. E por que Deus fez assim nessa sequência de criação? Porque Deus quis que nós habitássemos aqui já em condições de viver, né? Então, quando Deus cria Adão e Eva, o planeta já está pronto. A casa comum, assim como o Papa Francisco vai falar, ela já está pronta para que o homem ali possa habitar, possa ter o alimento, para se alimentar, possa ter a água para saciar a sua sede, possa ter a terra firme para ele pisar, possa ter a lua, o sol, as estrelas, né? O calor, o frio. Então, assim, Deus prepara tudo e aí ele cria um homem e uma mulher. E é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que quando Deus cria o homem, e o homem ali começa a ver toda a natureza criada, Deus percebe que ele está triste, que alguma coisa ainda entristece seu coração, né? Deus é aquele que ele vai dentro do nosso coração, ele observa o nosso coração. E nessa tristeza do homem, ele percebe que seria bom que o homem não ficasse sozinho. Faz com que Adão entre num repouso profundo e ali tira do seu lado a auxiliadora, que é a sua mulher. É aquela que vai auxiliar ele na governança, né? Deus dá o governo do mundo ao homem e à mulher. Então veja que nessa criação, nesse processo de criação de Deus, Deus vai criar a sua auxiliadora, aquela que vai ajudar, né? Que hoje é a sua esposa, que é a auxiliadora do lar, é aquela que nos auxilia e que nos ajuda a cada dia. E o Senhor disse em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só, vou-lhe fazer um auxiliar que lhe corresponda. Veja que na ordem da criação, Deus cria primeiro o homem para que ele possa, com a sua maturidade, com o seu esforço, com a sua força, já ir construindo, preparando todo o ambiente para que a mulher venha. Para que a mulher venha auxiliar ele nesse processo de criação. Então o Senhor fez vir sobre o homem um profundo sono, e ele adormeceu. Tirou-lhe da costela e a chamou de mulher. Então veja que quando Deus tira a mulher, ele não tira da cabeça, dos pés, ele tira da costela, que é ao lado. Então essa mulher, ela está ao lado. Então quando a gente ouve falar que o mundo, né, é criado sob um paternalismo, né, que o homem domina, que o homem, essa questão feminista, essa questão machista, e a gente vê que na ordem da criação existe ordem, né? Deus tira a mulher do lado, então não é uma competição, não há competição no reino de Deus. A competição que entra é através do pecado, através do homem. O próprio homem, ser humano, faz com que haja essa competição entre homem e mulher, mulher entre homem, né? Entre as pessoas. Deus não tirou a mulher e não tirou do pé e nem da cabeça, tirou ao lado. Por quê? Ela é um auxiliador, é um complemento para a vida dos dois. Então veja que na ordem da criação, Deus pensa em todas as situações para nós. Ele deixa com que nós possamos ser conduzidos por Ele. E por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se tornarão uma só carne. Interessante nós meditarmos essa frase, que nós vamos, ela é o fundamento dessa formação, ela é o cerne que nós vamos fazer hoje, né? Então, pegando esse termo da palavra, nós vemos que Deus nos dá uma motivação, uma razão, um motivo. A palavra por isso é um motivo, é uma razão. Então Deus vai nos dar uma direção. Qual é o objetivo de ter criado um homem e uma mulher? Qual a razão, qual a motivação? Só para que sejam fecundos, só para que multipliquem, só para que venham ao mundo e tenham prazeres, tenham dificuldades, tenham necessidades? Não. Deus, no seu infinito amor, Ele chama o homem do amor, para amar e para ser amado, né? Então a gente vê que Deus nos chama pelo amor. Então no mais profundo do nosso ser existe amor, porque Deus nos criou imagem e semelhança dele. Se Deus é amor, então nós somos imagem e semelhança desse amor de Deus. E quem pode viver esse amor, essa semelhança de doar-se?
o dom de doar-se de si, é o casal. Ele vive essa doação. Então, por isso, essa motivação, essa razão que Deus nos dá, que é para que o homem se torne também essa expressão de amor. E onde que ele vai viver essa expressão de amor, se não dentro do matrimônio, se não numa vida conjugal doada, onde que se doa-se um ao outro. Essa doação mútua. Como é difícil muitas vezes a gente olhar para a nossa realidade, né, como casais, a dificuldade da esposa, dos filhos, da criação, né? Nós criamos os filhos não numa idoma de vidro, mas a gente criamos um filho no mundo, não para ser do mundo, mas para que no mundo eles possam também florir esse amor. E existe sim a dificuldade, mesmo um casal de vida missionária, um casal consagrado, um casal que vive na sua vida paroquial, né? Ele tem a dificuldade, porque a dificuldade da criação não é nos tirada, nós não somos imunes a nenhuma contaminação de fora, apenas nós temos um conhecimento, uma clareza maior que ao longo do tempo, ao longo da vida a gente vai adquirindo. Essa é a razão que Deus funda o matrimônio, para que nós possamos ser expressão viva desse amor de Deus. Da mesma forma que a Santíssima Trindade, o amor, o amado e o amante se entrelaçam e derramam esse amor e forma o ser humano, nós, como casal, somos chamados também. O marido e a mulher, nesse entrelaçar desse amor, né? Pessoas distintas, mas que se tornam uma só carne e que derramam o amor, que esse amor é expressão através dos filhos. Né? A alegria quando a nossa esposa está gerando uma vida, né? Quando nós vemos lá a esposa grávida, que alegria esperar que essa criança venha ao mundo e nos trazer tanta alegria num casal. Então nós vemos que nós somos essa expressão. Esse é o motivo nosso, sermos expressão do amor de Deus dentro da nossa vida matrimonial. Por isso que o matrimônio ele é sagrado, porque nós vivemos essa expressão desse amor divino numa realidade humana, carnal, pecadora, caída, mas que através da graça de Deus que se derrama sobre nós, através do sacramento, né, através da bênção que nós recebemos da igreja, nós conseguimos transmitir. Por mais que nós olhamos às vezes as dificuldades que nós temos em casa, que nós vivemos numa vida com um pai e uma mãe, né, antes de nós casarmos, quantas realidades nós vivemos dentro de casa, de agressões, de bebedeira, de droga, a situação que cada um se encontra. Né? Você que está aí assistindo, você pode olhar, mas como pode ser expressão de amor de um pai que me abusou sexualmente, um pai que me agredia, batia na minha mãe, uma mãe que se prostituía ou que me forçou a prostituir para que eu trazesse dinheiro, me forçou às devidas situações. Mas lá existiu o amor. Ele apenas não florou, né? Não houve um entendimento sobre esse amor, porque nós somos falhos, né? Quantas tragédias às vezes nós vivemos na família e nós olhamos para aquilo e falamos, Senhor, como pode ser uma expressão de amor, como pode ser a essência do amor estar ali, onde não houve, né? Houve uma situação de agressão física, agressão moral, e eu não consegui ver esse amor, mas ele existia. Ele apenas não foi florado, não foi formado, não deixou-se que a graça viveu, né? E por isso eu sou um desgraçado? Não, pelo contrário, meu irmão, minha irmã. A graça está sobre você. Você pode fazer diferente, você pode receber essa unção diferente, né? Deus é amor. Deus, quando vê essas situações, Deus derrama também as suas lágrimas por nós. Então, por mais que nós não temos o exemplo, às vezes, dentro de casa, hoje você que vive uma situação de traição, de abandono do esposo ou da esposa, questão do adultério, da droga, do álcool, né, da incompreensão da violência doméstica, e você fala, mas onde está esse amor? Esse amor está aí. Ele está no fundo do teu coração, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. O que basta é que você vá ao encontro, se abra essa graça, né? Se nós temos o discernimento, precisamos de ajuda. Se você precisa de ajuda, peça ajuda, né? Que você possa entender que existe uma graça ali.
Eu gosto muito do exemplo de falar que Deus derrama a sua graça como uma chuva forte. Alguns saem nela e se deixam se banhar, não se preocupam em se molhar. Outros abrem o guarda-chuva para se esconder dela. Então aquela graça cai no guarda-chuva e cai do meu lado. Eu vejo aquele casal, aquela família recebendo graça e eu não recebo, porque eu ainda estou sobre baixo de um guarda-chuva. Eu tenho que fechar esse guarda-chuva e adentrar, né? Muitas vezes muitas vezes eu quero mudar meu marido, minha esposa, mas o primeiro passo parte de mim. Eu tenho que ter essa motivação, essa razão clara dentro de mim. Então é por isso que nós estamos aqui nessa formação para te ajudar, né? Para nos ajudar, né? A partir do momento que a gente monta a formação, a gente estuda, a gente pede a Deus a graça, o Espírito Santo que a gente está dando, a gente também recebe em dobro, né? Ajuda que a gente volte a relembrar esse passado. Então por isso, essa razão motivadora é esse amor de Deus sobre nós, né? Por isso é muito importante a gente ter claro a palavra de Deus na nossa vida, que ela vai nos ajudar. É ali que é a fonte de toda a instrução, de toda a ajuda que nós precisamos para que Deus possa derramar essa graça sobre nós. Que a gente possa mesmo tomar posse no dia de hoje e ter a certeza que Deus não nos abandona, não nos abandonará e nunca nos abandonou. É apenas nós que abrimos esse guarda-chuva e muitas vezes não deixamos que essa água caia sobre nós, que deixa isso, né? Então, por isso, né? A palavra deixará, né? A gente está meditando aí o capítulo 2 de Gênesis, no versículo 24. Deixará. Deixará pai e mãe. Então veja que essa palavra é muitas vezes mal interpretada também por nós, né? Quantas vezes eu também interpretei errado. Deixará não é abandonará pai e mãe, né? Deixar pai e mãe, por que pai e mãe? Pai e mãe é a célula máter, né? É a primeira célula que nós temos. Então eu, Denilson, tenho uma célula, né? Que são meus pais, o Armando e a Odete. A minha esposa, Viviane, tem a célula dela, o Alvair e a Vânia. Então nós deixamos, né, essa célula máter e formamos uma nova célula, Denilson e Viviane, que é um novo casamento. Mas nós não abandonamos essas células, né? Apesar de eu ter meus pais já falecidos, né? A minha esposa ainda tem os pais vivos. Então, ela não abandonou os pais, ela apenas deixou para a criação de uma nova célula. Assim como meus filhos, no futuro, se esse for o chamado, a vocação deles a serem também casados, eles vão deixar essa célula de Denilson e Viviane e eles vão formar novas células. Então, o deixar é no sentido de você construir algo novo. Você deixa aquele projeto para construir um novo projeto, mas você não abandona, porque você é fruto desse projeto, né? Até nós vamos ver que a lei de Deus, no mandamento de Deus, fala honrar pai e mãe. Mesmo eu deixando, eu devo honrar. Honrar de que forma, né? Da mesma forma que nós chamamos Deus de pai, nós não podemos deixar, abandonar Deus, né? Nós devemos honrar a Deus, também devemos honrar nosso pai e mãe, porque Deus é pai, né? Maria é nossa mãe, então nós não podemos confundir deixar com abandonar, né? Nós devemos construir, né, aquilo que foi bom da primeira célula, nós devemos construir em cima do nosso matrimônio. Aquilo não foi tão bom, a vivência, tudo, nós devemos fazer o quê? Ser melhores. Deus dá essa possibilidade de nós sermos melhores, né? Fazer melhor. Não é fazer melhor que o pai e a mãe, mas aquilo que me serve, né? Aquele valor, aquele conceito que eu tinha aqui, e que eu tinha aqui, minha esposa tinha aqui, quando nós formamos uma célula, nós vamos criar os nossos valores, né? Dou um exemplo sobre a minha vida. Os meus pais são imigrantes, né? Meu pai era imigrante italiano, minha mãe portuguesa, e eles eram pessoas que trabalharam muito tempo na roça, né? Trabalho na agricultura manual, no cultivo da uva. Então eles tinham como valor o trabalho da roça, o trabalho manual, o trabalho com a fruta, com a agricultura. E isso veio até mim. Eu não herdei esse valor do trabalho da agricultura. Eu já fui mais para o lado do estudo, né? Fui trabalhar tudo na formação. E hoje, qual o valor que eu tenho, que eu passo para os meus filhos? Eu tenho aquilo como bom, né? Porque o trabalho é um trabalho digno,
Só que hoje eu falo para meus filhos, filhos, vocês têm que estudar, né? Então o valor que eu passo como família para os meus filhos, um valor que eu passo para eles, que é a vida de oração e a vida do estudo, né? Do conhecimento, de conhecer a palavra de Deus, de usar, né, esse conhecimento para o bem da humanidade, não para si só. Né? O conhecimento não é para mim, é para o outro, né? Então, veja que aquele valor eu não descartei ele, só que eu aprimorei esse valor e passo para eles. Com certeza eles vão ter os valores deles quando formarem uma nova família. Então o deixar-se é esse caminho de transição, né? E eu não abandonei aquele conceito, aquele valor dos meus pais, apenas aprimorei. Então o deixar-se, que fique bem claro para nós, né? Não é abandonar o pai e mãe, mas sim é você construir uma nossa, você está deixando aquela matriz para criar uma nova filial, se assim podemos dizer, né? E se unirá, né? É interessante o homem, né? A palavra homem, eu vou pegar aqui um trechinho antes. O homem, né? Essa palavra, por isso deixará o homem, né? O homem aqui está falando sobre a maturidade, né? A maturidade psicológica e biológica, né? A Igreja Católica vai nos colocar no direito canônico que a idade mínima para o matrimônio para o homem é 16 anos completos e para a mulher os 14 anos completos. Então aí é a idade núbil que vai falar, né? Que a Igreja entende que nesse período a maturidade biológica e existe uma maturidade também espiritual, né? Psicológica. Então essa maturidade é que nos traz, porque o matrimônio ele tem direitos e deveres, né? Não é só deveres e não só direito, mas nós temos uma responsabilidade, porque é um vínculo para sempre, né? Então essa maturidade, esse homem, quando Deus fala, é nesse sentido, da maturidade, né? Nós temos que ter maturidade, porque no próximo programa a gente vai falar sobre o consentimento do matrimônio, né? Então veja que ele se unirá à sua esposa, né? Então ele não se unirá às esposas adversas, mas à sua esposa. Esse se unirá à sua mulher, unirá está no sentido mesmo da consumação do matrimônio na núpcias, né? Como falamos no programa anterior, o matrimônio ele vem de duas vertentes, do judaísmo e também da romana, né? Onde que um tem um contrato do matrimônio e o outro tem a questão da relação sexual como ápice da consumação do matrimônio. Então, o cristianismo ajunta essas duas partes e tem hoje o sacramento que nós conhecemos. Então, ele se unirá à sua esposa numa relação sexual, uma relação abençoada por Deus. Por isso que a igreja sabiamente vai falar que a relação sexual fora do casamento não é permitida, porque como você pode se unir à sua esposa num período que você está no namoro, no noivado ou fora dessa graça? Porque a união, unir-se é o ápice do quê? Da consumação do matrimônio. Você casa na igreja, participa da sua festa e quando você vai para a núpcia, a noite de núpcia, é ali que o casamento é consumado, é ali que a graça acontece de Deus, é ali que acontece todo o selamento, é selado o matrimônio nesse instante, né? Então vejamos, e é a sua mulher, né? Então aí vem a fidelidade, Deus dá a fidelidade no matrimônio ali, a sua mulher, é bem claro essa passagem, né? E eles serão uma só carne. Veja aqui na passagem anterior, a mulher é tirada da costela de Adão, né? Ela se torna auxiliar. E aqui Deus fala que na união sexual, nessa união do matrimônio, ele se torna uma só carne. Então aquela carne que foi separada por Deus no momento da criação da mulher, ela volta a ser uma só. Olha que maravilha! Ver que as palavras da Bíblia não são palavras soltas, né? Não é palavras ao vento, mas ela tem uma profundidade, né? Aquela carne que foi separada por um momento, ela volta a ser uma só carne, no momento da relação do casal mais íntima. Então, como eu posso ter essa uma só carne se eu vivo um adultério, né? Então, minha só carne é com a minha esposa, é com outra, é com outra. Como eu posso unir várias carnes de mim? Por isso que o adultério é um pecado muito grande.
Veja que Deus cria tão certo, né, as coisas, meu irmão, minha irmã. Então, essa união entre o homem e a mulher, essa carne que foi separada, ela volta a ser uma só. E nós nos tornamos uma só carne, um só coração, um só espírito. O que foi separado um tempo, ela se torna-se a unir novamente. Muito lindo, né? E aí o homem vai exclamar: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ali cela toda a grandeza, a graça do matrimônio. O próprio homem exclama aquilo que Deus fez. Agora sim, é o meu osso, é minha carne, é meu, pertence a mim, é minha pertença, né? Então se tornar essa graça de Deus, né? Que nós possamos mesmo aprofundar, ruminar, né? Mastigar essa palavra de Deus que nos dá, que você possa se aprofundar, você possa pegar essa palavra, orar com ela, né? Com sua esposa e ver que aquilo que um momento foi separado, Deus volta a unir. Então essa é a grandeza, esse é o grande mistério de Deus. E eu queria convidar você, né? Que você possa deixar aí o seu like na nossa página do YouTube, que você possa ativar aí a inscrição para receber as formações, né, tantas outras formações que nós temos no site aí da Aliança de Misericórdia, que você possa, nesse tempo, se abrir a essa graça de Deus, né? Ver essa grandeza do matrimônio, ver essa generosidade que Deus nos deu ao nos formar homem e mulher para um tempo novo, que nós possamos estar abertos a essa graça de Deus, né, que você possa compartilhar esse vídeo para outras pessoas, né, você que acompanha algum casal, você mesmo que tem seu parente, o seu irmão, seu amigo que está passando por uma dificuldade, que ele possa, através do meio dessa comunicação da rede social, você possa expandir esse conhecimento de Deus, esse conhecimento no matrimônio. Que nós possamos pedir que a Sagrada Família nos abençoe, nos ilumine nesse caminho e contamos que você possa participar desse programa nosso e em breve nós estaremos novamente aí com um novo tema, um novo programa. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço.